Bem-vindos ao segundo podcast do programa Livros do Brasil e Sua História. Na sessão passada, no programa passado, nós apresentamos a obra de Francisco Adolfo de Vanhargem, o Visconde de Porto Seguro, autor de História Geral do Brasil. Fizemos alguns comentários, mostramos quem era Vanhargem, a importância da sua obra, o que nós perdemos, não é? Quando a sua obra foi, de certa maneira, esquecida, não totalmente, mas bastante. E seguimos com o nosso programa, trazendo hoje um outro autor. Se Vanhargem foi o desbravador da história do Brasil, foi o homem que colheu nos arquivos os primeiros registros sobre a nossa história, que viajou, que pensou, que refletiu no terreno por essas lonjuras do nosso país a respeito da história do Brasil. Hoje nós vamos apresentar um autor que, de uma certa forma, é um sucessor de Vanhargem. Ele prosseguiu a obra de Vanhargem, sistematizando o conhecimento, aquele vasto conhecimento, aquela erudição, aquele monte de detalhes, de notas, de registros, de fontes primárias que Vanhargem e os revisores da sua obra coligem naquele monumento que é a História Geral do Brasil. E agora, esse autor que vamos apresentar, ele sistematiza e nos traz a história do Brasil de uma maneira faseada, mais fácil de entender. Vamos fazer um parênteses, porque algumas pessoas, daqueles que nos acompanham, podem estar estranhando a apresentação de obras para historiadores, para especialistas da área, já conhecidas, né? Por que o Brasil e sua história está trazendo isso? Nós estamos trazendo isso não necessariamente para os historiadores, para aqueles que já conhecem a história do país, mas para a geração, a chamada geração X principalmente, que está à frente dos acontecimentos hoje na nossa sociedade, os nascidos entre 1965 e 1980, que perderam o contato com a história do Brasil. Nós, da geração anterior, nascidos na década de 50, tínhamos esse conhecimento assimilado nas escolas. Era ponto pacífico, questão resolvida. A nossa cidadania se baseava nesse conhecimento que era transmitido na denominada escola primária. Isso, como nós explicamos aqui na última sessão, a partir dos anos 70 e 80 do século passado, foi desaparecendo sistematicamente, por leituras marxistas da história, por influência do estruturalismo, por influência de uma certa visão social da história, em que qualquer episódio, qualquer acontecimento, a sua historicização deveria extrair um sentido social daquele fato, daquele acontecimento. Então, essas tendências historicistas de um outro veio ideológico tiraram da geração de X, a denominada X, o direito de conhecer a história. E a culpa não é deles. E me permito, inclusive, compartilhar minha experiência pessoal. Eu fui chefe da seção de ensino A, instrutor-chefe da seção de ensino A da Academia Militar das Agulhas Negras, incumbida do ensino aos cadetes de História Militar e Geografia. E lá nós nos deparamos com dois problemas característicos dessa geração. Primeiro, nós tivemos que tomar a decisão, e eu fui o responsável por implementar isso, que metade do ensino de História Militar seria sobre a história militar do Brasil, que antes não era. Então, nós tivemos um problema de fontes que nós enfrentamos e depois nós vamos voltar a esse assunto. E o segundo grande problema
que os instrutores descobrimos, ao ensinar história militar aos cadetes, isso no final dos anos 90, descobrimos que os cadetes não sabiam história do Brasil. Então, foi o que aconteceu. E continuei a ver esse problema acontecer nos livros de história dos meus netos, hoje em dia. A história é ensinada com um viés ideológico, sempre procurando retirar um sentido não histórico dela, e há uma certa ultrapassagem dos limites entre as ciências humanas, impondo uma certa visão a determinadas ciências que não é necessariamente o propósito ou a visão delas, como no caso da história. Mas, de toda forma, é por isso que nós estamos apresentando esses livros aos nossos seguidores, que para muita gente não é novidade, mas para outras pessoas pode ser. De toda forma, novidade ou não, nós vamos apresentar esse livro também por um viés, procurando chamar a atenção de alguns aspectos não necessariamente novos, mas que podem estar sendo esquecidos. O nosso autor de hoje é um bom baiano, de boa cepa, o homem que seguramente mais fez pela história do Brasil. Pedro Calmon. Como intelectual, como jurista, como um grande advogado, como escritor, como filósofo e principalmente como historiador, porque também no seu trabalho eu coloquei, há uma filosofia da história embutida no que ele transmitiu, embora isso não tivesse esse nome à época, mas um homem que fez muito pela preservação da memória do Brasil e pela valorização da história na nossa sociedade. Ao final da apresentação, vamos fazer mais algumas considerações sobre os méritos de Pedro Calmon, o homem que sistematizou a nossa história. A obra dele, é extensa, a lista de qualquer pesquisa na internet vai revelar uma bibliografia realmente notável de Pedro Calmon. Mas hoje nós vamos apresentar a vocês, fazer uma rápida análise de História do Brasil, de autoria de Pedro Calmon. Vamos ver esses volumes. A obra de Pedro Calmon dificilmente vai ser encontrada em uma versão nova. Eu acho que a maioria das edições vem da Brasiliana, Biblioteca Pedagógica Brasileira, a História do Brasil, primeiro volume. E aqui me permitam destacar o que eu chamei a atenção sobre a sistematização que Calmon propõe. É notável isso, porque simplifica o nosso entendimento. As origens, 1500 a 1600. As origens do Brasil. Esse é o primeiro volume. Ele começou a escrever essa obra em 1929. O segundo volume da obra, segundo tomo, também denominado assim, A Formação do Brasil, 1600 e 1700. O terceiro volume, A Organização do Brasil, 1700, 1800. Segue-se o quarto volume, O Império, 1800, 1889. Ou melhor, ele coloca o século XIX, mas a maioria dele, a quase totalidade, é sobre o Império. E o quinto volume, História do Brasil, a República, até a Revolução de 30. Então, quando Pedro Calmon se refere aos 3 primeiros séculos de Brasil, né, ele se refere às origens, à formação e à organização. O que corresponde à realidade, à memória, por outros autores, nós verificamos que se trata e realmente dessa sequência de fases. Há um momento
em que a terra é conquistada, é definido um espaço, como eu costumo me referir, no século XVI. Há uma segunda fase, um segundo grande momento, em que o país se forma, a sociedade se forma, a justiça, a segurança, há algumas fumaças de intelectualidade em alguns centros, alguns registros, algumas anotações sendo publicadas, há a presença de oradores brilhantes, há um Antônio Vieira, já surgem os primeiros poetas, há fortificações, há articulação de estradas, de portos. Então, é uma sociedade que toma forma no século XVII. E um país que realmente se organiza, né? Nas instituições, a justiça se expande, o controle fiscal também, as fronteiras vão se alargando de uma maneira mais segura, as estradas vão se adensando, vão se articulando a diferentes regiões do país, que é o século XVIII, o terceiro volume. Aqui estão os 300 anos, tá? Da história do Brasil. Os primeiros 300 anos da história do Brasil. Apresentado de uma maneira direta, agradável, simples, fácil de ler e fidedigna. Nós temos, então, o Império, no quarto volume, e no quinto e último volume, a República. O que nós queremos destacar aqui como um mérito que nos chama atenção hoje em dia é, particularmente, no quinto volume, o mérito de Calmon ao realizar essa obra realmente notável. Eu vou me permitir ler um trecho da explicação desse quinto tomo da obra de Calmon para destacar o trabalho que ele fez pelo Brasil. Com o quinto tomo, A República, cumprimos a promessa do primeiro, há 15 anos atrás, na Brasiliana, que se chamava... Nós temos várias tentativas de Brasiliana até hoje, né? Mas aqui começa a primeira Brasiliana, coleção Civilização Brasileira. Cumprimos a promessa há 15 anos atrás, a Brasiliana número 176, de 1939, a história do Brasil, dividida pelos séculos em que se desdobra, chegando com o último, que aqui vai até a crise do nosso tempo. O trabalho, o método, as condições do trabalho e o seu prudente esteio bibliográfico e documental, neste livro, como nos 4 anteriores, 1, 2, 3, 4, obedeceram à ideia de começo enunciada de uma consolidação de esparsas narrativas, fontes desencontradas, pesquisa nova, textos antigos, que igualmente desse ao leitor a visão geral do passado e o esforço construtivo de quantas gerações literárias se aplicaram à sua análise. Daí o cabedal de informações que leva a cada capítulo. As gerações têm um impacto também no conhecimento do país. É o que se refere Calmon. Quantas gerações literárias se aplicaram à sua análise? A história de um país se faz assim. Não é uma geração só que faz, que reescreve, que reinterpreta, sem levar em consideração o esforço que as antecedeu. Daí o cabedal de informações que leva a cada capítulo, adequadamente emoldurado das referências que o abonam, esclarecem ou ampliam, com a competente perspectiva de indagações mais extensas ou de mais profundo exame e sua clara objetividade. O pensamento inicial era oferecer à mocidade, num período conturbado e penoso da vida do espírito, a revisão integral da história pátria, em que as reivindicações pacientes da verdade, por aí dispersadas em tanto estudo solto, se harmonizassem com a coerência serena da evocação. Concluímos como foi possível a tarefa sem precipitação nem desânimo,
ao longo de vários anos, dando-lhes as sobras de uma atividade, ai de nós, solicitada e distraída por outros e exigentes afazeres. Pedro Calmon foi político, desempenhou várias funções públicas, era um advogado ativo e atuante e importante. Permitiu Deus que chegássemos, afinal, ao termo da empreitada, que seja compreendida pelos que nos lerem como uma contribuição honesta à interpretação do país, ao realce e à exaltação dos seus valores decisivos e à unidade moral de sua civilização, no quadro autêntico das suas realidades, que seja recebida como uma discreta expressão de respeito no seu frio desígnio científico, que possa influenciar na formação da juventude as vocações inspiradas pelas tradições, pelo amor e pela defesa da terra, e que signifique, antes de tudo, o apetite de conhecimento, mas severo e útil conhecimento do Brasil, através das épocas, na sua consciência histórica, são nossas esperanças. E basta. Pedro Calmon, Rio de Janeiro, outubro de 1954. Pedro Calmon, como eu disse, foi seguramente o homem que mais fez pela história do Brasil, porque ele foi um membro atuante do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, muito fez pelo Instituto, foi orador do Instituto, foi, como eu disse, um elemento atuante, muito fez fisicamente e fez pelas letras do nosso país em busca da memória, da preservação e mesmo da recuperação da memória nacional, como ele coloca nessa brilhante introdução ao quinto e último volume de sua obra. Mas me permitam chamar atenção em alguma coisa. Aqueles que conhecem Pedro Calmon haverão de concordar comigo. Pedro Calmon era praticamente um contemporâneo, quando ele escreveu esse quinto e último volume, ele era praticamente contemporâneo de acontecimentos cataclísmicos que haviam assolado o Brasil. República, todas as conturbações, as guerras civis que se sucederam, Canudos, as perturbações da primeira década do século XX, até os levantes tenentistas iniciados em 22, Calmon viveu isso aqui, muito próximo disso, ou estava afastado de pouco tempo. Calmon é capaz de escrever, de produzir uma história do Brasil, da sua origem até aquele início conturbado da República, terminando na Revolução de 30, de uma maneira não polêmica, de uma maneira fundamentada, respeitando os personagens que haviam participado de todos aqueles acontecimentos, daquelas perturbações, no que é mais importante para a história: a autenticidade desses personagens, o papel que cada um desempenhou nos seus erros e nos seus acertos, o entendimento dos conflitos que aconteceram, sempre procurando extrair da historicização desses conflitos, desses momentos difíceis, uma lição de história que fosse útil à sociedade. Sem juízos de valor, atendo-se ao trabalho do historiador. Calmon foi capaz de, em fechar, em 1954, terminar essa obra magnífica, ainda naqueles momentos críticos da Quarta República, dos anos 50 no Brasil, em que havia muita memória, muita gente de um lado e de outro, num passado não tão distante, respeitando todos e respeitando principalmente a história do Brasil. Cabe aqui, então, nós fazermos a seguinte pergunta: hoje nós temos condições de fazer isso? Nós temos hoje condições de escrever uma história dos últimos 60 anos do país, começando de onde Calmon parou, por exemplo, de 1930 para cá, os últimos 80 anos de história do Brasil, apreciando todos os acontecimentos na sua inteireza, de uma maneira equilibrada, em proveito de uma interpretação correta, justa e
interessante para a sociedade? Somos capazes hoje de partir de onde Calmon parou, fazendo um trabalho como ele fez? Fica a pergunta para os nossos seguidores. Vamos ver aqui um exemplo de um outro país, parecido com o que Calmon nos apresentou. Eu vou me valer aqui do Reader's Companion, da presidência americana. A história de todos os presidentes, de George Washington a Bush, no início do século XXI. Aqui está uma análise das realizações, dos feitos, todos os presidentes da República Americana, população, votos, situação política, projetos de lei, em suma, coisas que os Estados Unidos fez. Pergunta: nós temos condições, hoje no Brasil, de fazer uma análise da nossa história recente? História, não vamos colocar adjetivo nela, história, envolvendo os aspectos sociais, políticos, econômicos, militares, como Calmon fez. Ou nós vamos produzir uma história cheia de vieses, de sectarismo, de divisões, de tomadas de partidos, mesmo nos ambientes científicos dedicados ao estudo da história, que deveriam se abster do partidarismo ideológico. Temos condições de fazer isso? É o grande recado que a apresentação do livro, a obra magna de Pedro Calmon, História do Brasil, em 5 volumes, nos deixa. Se nós temos condições de continuar a apreciar nossa história também como um pacto entre as gerações que nos antecederam, na construção de um país no qual nós somos mais do que habitantes, somos cidadãos, pertencemos a ele, nesse conjunto. É muito difícil entendermos a cidadania sem nós conhecermos as origens desse país, do Estado a que nós pertencemos, onde nós existimos em nossos direitos e deveres. A educação do cidadão, ela começa pela história, e assim deveria continuar, passando de geração em geração o bastão de memória, de compromisso e de amor à terra a qual nós pertencemos. Até a próxima, um grande abraço.